A paz do Senhor a todos, aqui quem vos fala, presbítero Isaías Gonçalves. E dentro do nosso canal, nós temos um canal no YouTube onde está sendo postado esse vídeo. Surgiu algumas questões a respeito da morte do Papa, né? Alguns alunos dos cursos teológicos que ministramos e das aulas também do canal levantaram essa questão sobre uma profecia de que o Papa Francisco, que faleceu agora no dia 21 de abril, seria o último Papa. E qual a base bíblica para essa profecia, né? Confesso que no primeiro momento, quando fui questionado sobre isso, a minha primeira posição é que a morte do Papa representava para nós um senhor de 88 anos, que já na sua tenra idade, líder de uma importante igreja do Brasil, né, faleceu. É isso que parecia, né? Até que os diversos questionamentos, né, que fomos alvos, eu fui pesquisar um pouco sobre esse assunto, da onde vem esta profecia, esta ideia de que o Papa Francisco seria o último Papa. Esta ideia do falecimento do Papa ser o último Papa, e com seu falecimento o próximo Papa seria ou o Anticristo ou o Papa da Grande Tribulação, ela está baseada numa profecia. Um monge irlandês, nascido em 1094, um monge muito jovem, monge Malaquias, né? Ele foi monge irlandês, bispo da cidade de Connor e arcebispo da cidade de Armagh, na Irlanda. Ele foi arcebispo muito novo, né? Em torno de seus 25 anos. Ele fez uma visita a Roma em certa ocasião, no ano de 1139, ele faz uma visita a Roma e ele tem uma visão. E nesta visão, ele nomeia os próximos 112 papas. Não, ele não dá o nome dos papas, mas ele dá uma alcunha de como seria esses papados, uma identificação desses papas. Por exemplo, né, o Papa 101, ou 101º Papa, seria a Cruz de Cruz, né? O 102, né, o 102º, seria fogo ardente. Então ele faz uma profecia não dando nome aos papas, mas dando alcunhas a esses papas. 112, né, dali em diante, naquele momento ali, ele começa a partir do Papa Celestino II, que seria este primeiro Papa, a contar dele 112. E o 112, 112º seria, por essa contagem, né, o Papa Francisco. Então agora teria o 113. E ele tem uma alcunha para esse 113º Papa, que vai ser escolhido aí nos próximos dias. Qual o problema desta profecia? O problema é que no início ela se realizou de forma assustadora, digamos assim. Eu estou colocando aí algumas imagens na tela para dar uma ideia melhor do acontecimento, né? Por exemplo, o terceiro Papa, a alcunha que Malaquias tinha recebido para esse terceiro Papa era da grandeza do monte. E o Papa que foi escolhido no conclave para este caso foi o Eugênio III, e ele era de origem etrusca, em cidade do Monte Grande. Então bate ali a profecia, né? O quarto Papa
seria Abade Subarrano. Essa seria a alcunha do quarto Papa. Anastácio IV foi o Papa, que ele era da família de Suburra, né? Abbas Subarranos, ele era da família Suburra. O quinto Papa, a sua alcunha do Campo Branco, foi escolhido o Papa Adriano IV, que nasceu pobre na cidade de São Albano. Albano faz uma referência ao branco, né? O sexto, do Cárcere Escuro, Papa escolhido, Papa Victor IV, ele foi cardeal de São Nicolau no Cárcere de Túlio, então bateria também a alcunha e o padre. O sétimo, Via Transbiteriana, vinha além do Tibre, né? O Papa escolhido foi Calixto III de Cremo, cardeal de Santa Maria. Deixa eu só aumentar a luz aqui, irmão, para ficar melhor o vídeo aqui. Deixa eu só alterar aqui. Ok. Continuando então. Então, essas primeiras alcunhas, elas foram dando certo, né? Ele deu, lembrando que essa profecia é de 1139, ele dá alcunhas dos próximos papas que iam sendo escolhidos e dava certinho, né? Então, só que nós temos um problema nessas questões aqui, né? Primeiro nós temos que entender que nesta lista de 112 papas, o Papa o São Malaquias, que não tem nada a ver com o profeta bíblico. O Papa Malaquias é um, tá? O profeta Malaquias é outro, né? Tempos muito diferentes um do outro. Então, ele nesta lista de 112, ele não coloca só os papas, ele também coloca os antipapas, porque teve muitos momentos da Igreja Católica que o papado ele foi dividido. Tinha o Papa oficial e tinha aquele Papa que era um extra-oficial, digamos assim, que eles contendiam um com o outro. Então foram colocados nesta lista. Então esta profecia, e eu já vou agora lá para a profecia do 110º Papa, que é o próximo. Olha a profecia que a alcunha que o Papa São Malaquias deu a este próximo Papa. Petrus Romanus, que apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações. Passadas estas, será destruída a cidade das 7 colinas. Cidade de 7 colinas, todos sabem que é a cidade de Roma. E o tremendo juiz julgará o seu povo, e aí vem o fim. Então esse Malaquias, ele dá alcunha aos 112 papas a partir de Celestino II, e quando chegar no 113, ele tem essa alcunha, falando que este Papa, próximo que vai vir, ele apacentará as ovelhas em meio a muitas tribulações, talvez a grande tribulação, e passado essa grande tribulação será destruída a cidade das 7 colinas, ou seja, Roma, e o tremendo juiz julgará o seu povo, falando de Deus, né? Então, tudo leva a crer que nesta profecia de São Malaquias, o próximo Papa é o Papa da grande tribulação. Mas a gente precisa entender algumas coisas nessa questão, principalmente que Malaquias, ele não publicou estas profecias. Essas profecias, é chamada profecia dos papas, ela não foi publicada por Malaquias. Ela foi publicada pelo monge beneditino chamado Arnaud de Vion, ou Rion, né? Em 1595. Vejam só, já 400 anos após. O Rion inseriu a profecia no seu livro Lignum Vitae, a profecia que descreve futuros papas através de frases enigmáticas foi atribuída a São Malaquias, bispo de Armagh, na Irlanda, no século XII, por Rion. Então nós temos agora um problema. O problema é que a profecia é de Malaquias,
no ano 1100, ou seja, no início do segundo século, né? Do 12º século. E ela fica num silêncio dentro da Igreja Católica até o ano de 1595, já no início do 16º século, no século XVI, quando vai ser publicada por Arnaud Vion, Lignum Vitae, o livro Lignum Vitae, é o nome do livro que foi inserida estas profecias de São Malaquias, tá? São Malaquias, eu me refiro São Malaquias, né? Mesmo nós seguimos uma teologia, né, cristã, e nós entendemos que santos são aqueles que buscam uma vida de santificação, mas nós estamos falando santo aqui porque ele foi canonizado pela Igreja Católica, por isso estamos só dando nome só para, né, entendermos de quem estamos falando. Então, ela foi atribuída a São Malaquias, mas ela foi escrita, editada, publicada somente 4 séculos depois. E agora nós temos que ter um cuidado. Quando foram publicadas essas profecias, aqueles papas que eu falei ali que batiam, já tinham seu papado, já tinham exercido seu papado, já está aqui em 1595, já está no Papa 90, do 80 ao 90. E esses, até então, esses batiam, dava certo. Os próximos, eu vou mostrar aqui, já não tem muito sentido. Vamos ver os últimos papas aqui. O Papa 101º é o Papa Pio IX, Cruz de Cruz. É meio genérico, né? Embora ele tenha sido perseguido por um grupo que tinha uma cruz sobre outra cruz, né, como sua identificação, né, ela é um pouco genérico. Já o Papa 102, que é o Papa Leão XIII, Luz do Sol, Luz do Céu, também bem genérico, né? O Papa 113, que é o Pio X, eu coloquei Luz do Sol, mas na verdade é Fogo Ardente, também algo genérico, não identificou o Papa, né? O Papa 104, que é o Bento XV, esse sim, aqui é Religião Devastada, tá? Eu botei errado aqui, mas depois nós corrigiríamos aqui. Fogo Ardente seria a alcunha desse Papa. O Papa 105, Fé Intrépida, né? Fé Intrépida. 106, Pio XII, Pastor Angélico. O Papa 107, o João XIII, Pastor Navegante. Papa 108, o Paulo VI, Flor das Flores. Agora, já no nosso tempo, pelo menos no meu tempo, né? Nós temos o Papa 109, chamado João Paulo I, foi um Papa relâmpago. Ele assumiu e morreu 33 dias após. Então ele foi um Papa relâmpago. Ele foi chamado de meia-luz, né? Da meia-luz, essa era a alcunha para esse Papa. Papa João Paulo II, Karol Wojtyla, um polonês, né? Sofrimento do Sol, embora ele tenha sofrido um atentado ali, mas é muito genérico isso, então não dá para afirmar que era uma cunha relativa a ele. Perdão. Já o Papa 111 é o Bento XVI, é aquele Papa que foi o Papa alemão, né? Que ele foi... Ele pediu renúncia, né? Foi o único Papa, há 600 anos atrás tinha um outro Papa que foi renunciou, mas foi o Papa da nossa era que renunciou, né? E a sua alcunha seria a Glória da Oliveira. E o Papa Francisco, Papa argentino, Bertoglio, né? Ele governaria na perseguição. A gente não consegue observar nenhuma perseguição grande aí nesse período de 2013 até 2025, quando o Papa Francisco foi o pontífice da Igreja Católica, né? Então a gente entende que essas profecias, elas bateram lá no início. Agora, do tempo para cá, né, dos últimos 100, 200 anos, elas não batem com a realidade. A alcunha não batia com o Papa. Então o que nós podemos não afirmar, mas podemos questionar, é que talvez essas profecias de São Nicolau não tenham sido de São Nicolau mesmo, né?
pode ter vindo a profecia que aconteceu depois. Eu assistindo um vídeo sobre o assunto, o pastor Rodrigo Silva, ele trouxe um exemplo muito bom disso. Como se eu, Isaías Gonçalves, né, hoje fizesse uma profecia, né? Eu profetizo que no ano de 2001, dois aviões viriam sobre uma grande cidade, a cidade de Nova York, e derrubaria as torres dessa cidade. Aí você pode questionar, eu estou profetizando isso em 2025 e aconteceu em 2011, né? Em 2001. Você pode questionar, não, mas isso todo mundo sabe, jornais noticiam. Mas imaginamos que essa profecia do Isaías hoje, ela fosse publicada daqui a 200 anos por uma pessoa e colocado essa profecia, a vez de 2025, em 1999. Aí o Isaías seria o profeta. Seria um profeta, porque ele profetizou antes. Mas o Isaías está profetizando isso 24 anos depois do acontecido. E quem publicou isso, publicou há 300 anos. E ele só colocou a minha profecia um pouco antes. E aí ela está em todo sentido. Nós já tivemos, meus irmãos, várias profecias. Eu espero que tenha ficado claro. Vocês podem colocar perguntas e comentários aí embaixo nos comentários aí, questionando ou concordando ou não. Né? Mas nós sempre tivemos profecias que falam sobre o fim do mundo. Né? Sobre o fim do mundo. Nós tivemos, por exemplo, a profecia dos maias, né? Que disseram que profetizaram o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012, eu lembro desse dia. Houve uma certa empolgação, mas nada aconteceu, né? Nada aconteceu. Nós temos também a profecia do Nostradamus. Olha o que ele diz, no ano de 1999, ele falou muito tempo antes isso, né? Ele diz, no ano de 1999, 7º mês, aí se referindo ao mês de julho, né? Do céu virá um grande rei do terror, ressuscita o grande rei de Angolmos. Antes e depois, Marte reina pela felicidade. É uma profecia de fim do mundo, mas que nada aconteceu, né? Nada aconteceu nesse período. O fato é que a profecia que nós entendemos sobre o fim do mundo é quando Cristo diz que aquela hora e dia ninguém sabeis. Então estejais preparados para esse dia. O que nós precisamos estar, meus irmãos, nós que somos cristãos, num cristianismo real, de uma sã doutrina, nós precisamos estar preparados todos os dias. Porque Cristo nos deu os sinais da sua vinda. Né? Não foi São Malaquias, não foi Nostradamus, nem foi os maias. Foi Cristo. Ele nos deu as profecias, os sinais dos tempos. Mateus 24 traz toda a linha do sinal dos tempos. De que quando as coisas aconteceriam, aí vem o fim. E importa que o evangelho do reino seja pregado a todos, né? Aí vem o fim. Então, nós devemos nos basear e buscar aquilo que Cristo deixou para a igreja. Não fazer especulações. Né? Essas especulações, elas trazem uma ideia do mundo sobre o fim. Mas o mundo ele não tem a real ideia de como será essa cronologia do tempo. Então a profecia mais correta para o fim do mundo é que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. E nós devemos estar preparados. Deus abençoe a todos.